Boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho, primeiro encontro deste ano. E com os nossos corações muito felizes, nós agradecemos a Deus o amparo e te pedimos, Pai querido, que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Visite cada lar, a fim de que possamos receber essas vibrações de paz, de bom ânimo, de fortalecimento, de equilíbrio. Que possamos sentir, durante todo o nosso encontro, a ajuda que os benfeitores amigos estão dando a cada um de nós. Com certeza, cada um está sendo visitado, está recebendo através do seu mentor individual as energias de paz, de saúde, de equilíbrio que necessitam. E nós vamos com muita gratidão, agradecendo a Deus por todo o amparo que Ele nos dá, agradecendo a espiritualidade amiga por tanto que ela faz por cada um de nós. E vamos nos unindo num só pensamento e coração, como se estivéssemos reunidos no salão principal da nossa querida casa Centro Espírita União e Fraternidade. E assim, mentalizando a figura de Jesus vindo em nossa direção, nos abraçando, nos aconchegando, nós vamos com os nossos corações transbordando de alegria, nos unindo a Jesus e chegando em pensamento a Deus, o nosso Pai, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Começamos então mais um novo ano em nossas vidas. E é muito comum nesse ciclo de ano, entre Natal e Ano Novo, nós enviarmos e recebemos também mensagens, né, de esperança, de bom ânimo, de renovação, de harmonia, de saúde, de paz. Nós parece que tomamos uma injeção de ânimo, não é? E, e desejamos, não é, que os nossos sonhos sejam realizados, que os obstáculos sejam ultrapassados, que os desafios sejam vencidos. E é uma época do ano em que a humanidade, ou boa parte dela, se deixa contagiar no Natal, pela solidariedade, e nesse final de ano pelo otimismo. Essa programação mental que nós fazemos, as promessas, a renovação de planos, nós às vezes nem temos noção do quanto isso é importante, do quanto isso gera uma energia tão favorável para cada um de nós. Nós aprendemos, hoje a ciência mostra, mas a doutrina espírita já nos trouxe isso, não é? Com bastante clareza, que os nossos pensamentos influenciam a nossa vida e causam benefícios, mas também muitos danos. Paulo, o apóstolo, ele escreveu que todos nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são os espíritos que nos cercam. E o livro dos Espíritos nos ensina que esses espíritos que nos cercam, eles conhecem os nossos pensamentos e nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. E que os espíritos, portanto, eles nos aconselham tanto para o bem quanto para o mal. E essa interação, essa conexão com os espíritos acontece pelo pensamento. Então, é pelo pensamento que nós entramos em sintonia com aqueles que vibram na mesma frequência que nós.
Os nossos pensamentos, eles são emitidos através de ondas, e as ondas iguais, elas se assimilam, e as diferentes se repelem. Ou seja, semelhante atrai semelhante. A doutrina espírita esclarece mais ainda, no livro Ação e Reação, do André Luiz, que ele diz que todos nós pensamos o tempo todo, claro, mas nós temos o quê? O que caracteriza o nosso mundo íntimo? Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades comuns, imediatas, sensações, pensamentos, que às vezes vêm rápido e saem rápido, mas nós temos aquele desejo central, um tema básico, que são os nossos interesses mais íntimos. São esses pensamentos mais íntimos, não é? Diferente dessas coisas comuns que a gente está pensando, esses pensamentos que às vezes nos aprisionam na vida rotineira, ou seja, os pensamentos que nós emitimos com mais frequência, esses pensamentos que nascem desse nosso desejo mesmo central, isso é que nos caracteriza. Então, é esse tipo de pensamento que constitui o reflexo da nossa personalidade. Então, essa nuvem de testemunhas que se une a nós, nessa sintonia que caracteriza esse nosso mundo íntimo, são esses espíritos que se unem e que podem conhecer, então, a nossa natureza, porque eles observam esse nosso pensamento. Por isso é que nós somos o que pensamos. Se momentaneamente nós temos uma explosão, acontece alguma coisa assim mais negativa, mas aquilo não é o que nos caracteriza, aquilo passa. Então, se nós somos o que nós pensamos, se os nossos pensamentos são otimistas, nós vamos então conseguir atrair vibrações otimistas, as vibrações harmoniosas, benéficas do universo. Já ao contrário, o pessimista atrai forças destruidoras que bloqueiam e atrapalham a nossa vida. Quantas pessoas já não passaram por situações em que mentalmente já travam um diálogo, prevendo a reação do outro, e quando percebe, já criou um ambiente de desarmonia? Quantas vezes nós estamos bem e, de repente, aquele pensamento de tristeza, de dor, vai encontrando guarida aqui, e aquilo vai crescendo, crescendo, e nós vamos como uma bola de neve nos atraindo com situações que nos deixam tudo mais difícil. Vou dar um exemplo. 2 amigos, eles viajavam de carro para... Opa, pensando aqui. 2 amigos viajavam de carro numa estrada quase deserta. De repente, o pneu furou. Eles desceram para colocar o estepe, mas eles perceberam que não tinha um macaco. Aí eles olham ao redor e um deles viu que um pouco distante tinha uma casa com um carro velho. Então, provavelmente, aquele carro devia ter um macaco. E aí um deles falou, eu já sei, eu vou até lá e vou pedir um macaco emprestado. Aí o outro amigo retrucou, você sabe quem mora lá? Não, o Zé Berro Grosso. E o cara mais ranzinza da região. Ele não dá nada, não empresta nada para ninguém. Se Jesus Cristo descesse do céu e pedisse um copo d'água, era bem capaz de ele falar para Jesus fazer um milagre para chover, para ele beber a água. O cara é muito ruim. Aí o amigo pensou e disse, nós não temos outra saída. Só tem essa casa por perto, eu vou lá assim mesmo. Então, um otimista e o outro pessimista. Mas mesmo aquele que resolveu ter essa atitude de ir lá buscar, ficou assim meio que contaminado por o que aquele outro disse. E foi indo até ali. E quando ele estava caminhando, ele passou pela cerca de arame farpado, foi em direção à casa. Enquanto ele andava, ele pensava, não, eu não acredito que ele não vai emprestar o macaco. Ele vai emprestar o macaco. Eu vou devolver logo em seguida. E continuou caminhando. E o pensamento dele, foi indo para longe. Mas será que ele não vai me emprestar o macaco? Nossa, não vai ser uma sacanagem se ele não me emprestar. E continuou.
filho da mãe, será que não vai mesmo me emprestar o macaco? E conforme os seus pensamentos iam crescendo, aquilo foi mexendo com as suas emoções e ele foi ficando irado, com raiva. Caramba, o que custa ele me emprestar o macaco? Não vou quebrar a porcaria do macaco dele. E a possibilidade do homem não emprestar o macaco foi crescendo e ele foi ficando cada vez mais enfesado. Quando ele chegou e bateu na porta, o homem lá, o Zé, mal abriu a porta, ele olhou para ele e falou assim, olha aqui, seu mão de vaca dos infernos, eu não quero saber mais do seu macaco, não. Tomara que quando você for usar, esse macaco caia no teu pé e te machuque todo. Ó, passa bem, quer dizer, passa muito mal. E foi embora. Gente, olha que história que ele criou. Olha que energia que ele movimentou. Olha como isso mexeu com as emoções. E poderia ter sido diferente. Se ele fosse já mentalizando, já emprestando, ele sendo gentil, ele conseguindo quebrar. E esse é um exemplo que acho que muitos de nós já passamos com outras situações. Então, a força do pensamento positivo ou negativo é algo muito sério e preocupante. Preocupante a ponto do plano espiritual em mandar apelos, escrever mensagens sobre esse tema. Nos tempos atuais, que nós vivemos sob o impacto dessas epidemias, da Covid, agora da influenza, de situações assim preocupantes, assustadoras, o plano espiritual pede que nós prestemos atenção nos nossos pensamentos. Ele apela para que nós possamos aprender a manter a serenidade, o equilíbrio, para que nós nos conectemos com as forças do bem. Porque o medo, a angústia, o pessimismo gera conflito, gera doença, desavenças, bloqueia, muitas vezes, a própria ação dos benfeitores espirituais. Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, ela tem uma mensagem que é um alerta sobre esse hábito muito frequente, que muitas vezes, que pessoas têm com muita frequência, outras nem tanto, e outras conseguem não ter, que é a lamentação. Então, vamos refletir um pouquinho, Então, Joana diz que o hábito da lamentação e da queixa, ela reflete um estado de pessimismo e também um estado de perturbação da pessoa. E a preocupação do plano espiritual com isso é grande, porque esse pensamento, esse comportamento, de perturbação, de lamentação, é um comportamento enfermiço e contagiante, assim como a nossa história. Ele é capaz de arrastar multidões para o desânimo, e o que é mais desastroso, estimula temperamentos rebeldes para a violência. Então, na nossa história, o personagem ele teve já um temperamento violento na palavra, mas poderia ter também na ação. Então, esse temperamento violento, palavras violentas, infelizes, que vai contaminando a multidão, vai também provocando o quê? Tentativas, Porque as pessoas, na verdade, elas estão desanimadas, desgostosas com alguma situação e querem mudar aquela situação, querem mudar o curso dos acontecimentos, querem que situações que elas condenem se transformem. Mas como que elas estão agindo? Cultivando a queixa. Então, Joana afirma que o cultivo dessa queixa, esse cultivo sistemático, insistente, mostra uma visão distorcida da realidade. Por quê? Está fazendo com que aquela criatura só veja o lado negativo dos fatos. Então, tudo é desgraça, tudo é ruim. Então, nós temos que ir além disso tudo. E essas pessoas que só veem o lado negativo sentem prazer em atacar, em agredir,
na grande maioria das vezes, se colocam como vítima de tudo que está acontecendo, tudo que acontece com ela, ela é vítima. A pessoa é incapaz de olhar, de notar as inúmeras faces positivas da vida. Mesmo uma situação muito triste, por trás de tudo isso, tem uma explicação e tem concessões que Deus nos dá para que nós possamos ter um aprendizado que vai levar uma grande felicidade para cada um de nós. Então, Joana de Ângeles considera esse comportamento da lamúria, não é? Dessa negatividade, como uma ingratidão com consequências infelizes. Então, às vezes, por trás de uma doença, existe um resgate, um aprendizado, uma prova que vai elevar o espírito a um outro patamar. Atrás de uma pandemia, existe uma reflexão de que nós precisamos aprender a ser melhor, a olhar com melhor, de uma outra maneira para quem está ao nosso lado, mobilizar forças do bem, de humanidade, de acolhimento, de ajuda nas pessoas, não é? E já aquele que vive, então, o pessimismo, não é, que muitas vezes deriva da autopiedade, Joana diz, então, que para tomarmos cuidado, porque essa pessoa pessimista, na verdade, no fundo, a sua característica de emoção psicológica, a pessoa sente prazer em se atormentar e passa também a atormentar as criaturas desprevenidas. Então, essa historinha mostra bem isso, né? Aquela criatura descuidada acaba se deixando contaminar por esses pensamentos negativos, e os pensamentos negativos, o pensamento ele carrega uma forma, carrega uma energia, como se fosse veneno, não é? E assim você vai se contaminando. Então, ao invés de a pessoa ser uma construtora de ideais nobres, ela vai sendo uma destruidora dos ideais do enobrecimento da humanidade. E contribui, assim, para aumentar o número de deprimidos. Então, nessa fase de transição do planeta, onde os espíritos se preocupam, porque o grande aumento do número de depressivos, o grande aumento do número de suicídios, porque as pessoas vão se contagiando por essa falta de esperança. Então, o nosso olhar tem que ser esse olhar do começo do ano, da esperança, da certeza de que coisas boas podem acontecer. Essa atitude, não é, desse olhar só para as coisas ruins, agravam os fatos, né? Então, de uma maneira completamente equivocada, as pessoas estão contribuindo para que as coisas fiquem pior. Quando o correto, como diz Joana, é abandonar essa crítica derrotista, é contribuir em favor da correção dos erros que nós cometemos, dos erros que os outros cometem. Como? Nós não vamos conseguir mudar a outra pessoa, mas é orar para que a pessoa tenha discernimento, orar para que as pessoas que têm o poder possam realizar aquilo que se comprometeram com o plano maior, é vibrarmos para que as pessoas tomem atitudes mais adequadas, é nós contribuirmos com toda essa espiritualidade amiga para que o rumo das coisas possam ser alteradas, para que as consequências possam ser melhores e não consequências prejudiciais por conta desse comportamento que agrava a situação. E olhando também uma outra vertente, esse comportamento se agrava ainda mais quando é relacionado à saúde, não é? Quantas pessoas, ao invés de promover os estímulos à saúde, focam mais na doença? Tem prazer em detalhar o quadro da enfermidade de que se dizem objetos, de descrever aqueles sintomas, que muitas vezes a própria doença é até imaginária, não é? Ou agravando as coisas pelo próprio pensamento, cultivando, assim, o pessimismo quanto à sua própria recuperação. Então, a Joana diz que as pessoas que ficam, assim,
cultivando a sua doença, achando que nada vai dar certo, que aquele remédio acho que não vai funcionar, acho que esse médico não acerta em nada, ela contribui o quê? Para que ela fique mais doente. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa fé em favor da nossa cura, acreditando na nossa recuperação, nós vamos o quê? Contribuir para que a nossa mente fique saudável. E com a nossa mente saudável, nós conseguimos absorver os fluidos benéficos que Deus, através de Jesus, dos seus mensageiros, dos médicos espirituais, vão jorrar sobre cada um de nós. E esses fluidos benéficos, com o nosso pensamento, vai conseguir fazer o quê? Com que a nossa mente vá colocar nas nossas células aqueles implementos saudáveis, vai atuar naqueles delicados mecanismos nervosos, nos sutis equipamentos cerebrais, e desse jeito eles vão receber essa carga benéfica. E se nós, então, agirmos de uma maneira contrária, cultivando o pessimismo, esses mesmo nosso sistema nervoso, essas nossas células, vão sofrer as descargas dessas energias vibratórias pestilentas e deixando a gente pior. É por isso que o plano espiritual se preocupa tanto. E por isso que Joana diz que a conduta pessimista constitui um vício grave do espírito comprometido com a própria consciência. Por que um vício grave? Porque nós trazemos isso no nosso histórico, e o grande aprendizado dessa existência é aprender a olhar Deus, olhar a bondade, conhecer o amor de Deus e mudar esse pensamento. Porque o fenômeno natural da vida é a saúde. A doença, a enfermidade, é um distúrbio causado por um desequilíbrio da nossa conduta moral, que nós mesmos esculpimos nessas engrenagens delicadas, não é, do nosso organismo. E quando nós entramos, então, em desequilíbrio, quando nós mesmos, não é, esculpimos no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual essa desarmonia, nós precisamos o quê? De voltar à harmonia. Precisamos de reparar essa situação deficitária. E muitas vezes a doença é essa reparação. Quando não considerada com o respeito que merece, essa distonia dos fenômenos vitais, então, vai dar lugar à doença. E somente quando o campo vibratório do ser humano estiver em harmonia, né, nós conseguiremos o quê? Ficar bem. Agora, o campo vibratório em desarmonia vai aqui contribuir para que a flora microbiana se instale, para que as doenças se prolifere. Então, Joana diz, a vida avança para a plenitude. A vida avança para a felicidade. A vida avança para a saúde. Deus é amor. Então, tudo no universo vai contribuir para o nosso crescimento, para a sublimação do nosso ser. E Joana diz assim, olha que lindo, não é? Que desejar alcançar o alto da evolução é um impulso natural que todo ser humano tem. Todos nós somos filhos de Deus e temos nesse impulso algo que vai nos movimentar para desenvolvermos as nossas potencialidades. Então, esse impulso nós temos. Agora, esse impulso vem através do nosso pensamento. Agora, conseguir atingir esses objetivos que o Pai traça para nós é resultado do nosso esforço, da nossa ação. A própria palavra oração tem ação dentro dela. Então, devemos orar para buscarmos essa sintonia, essa ligação com os benfeitores e conseguirmos estar em condições de absorvermos essas energias benéficas que nos impulsionam. Mas só orarmos e não sairmos agindo, nós não vamos sair do lugar.
Então, Joana pede para que vamos aprender a olhar essas dádivas admiráveis de Deus, que nós mesmos, o próprio ser humano, somos essa dádiva. Vamos descobrir, olhando a vida, olhando para cada um de nós, que os limites, as dificuldades que surgem no caminho, são desafios que devem ser vencidos pelo esforço pessoal de cada um e com satisfação. Então, não olhar as coisas pelo lado ruim, não deixar que a queixa complique esse quadro de realização que nós devemos fazer. O pessimismo, diz ela, é tóxico e termina por vitimar aquele que o cultiva. Então, Joana diz que todos nós somos fadados, ou seja, somos destinados à glória dos céus. Que nós, espíritos, nós vamos ascendendo, ou seja, nós vamos crescendo etapa por etapa, trabalhando em cada experiência aqui na Terra com determinados tipos de conquistas. Algumas vezes nós vamos desenvolver a parte intelecto, outra vez é a parte moral. Algumas vezes nós vamos vivenciar experiências do sofrimento, mas tudo vai fixando lições na nossa mente, contribuindo para que nós cada vez mais tenhamos condições de alcançarmos o quê? Situações, experiências, vivências mais nobres e mais elevadas. Todos nós aqui queremos o nosso bem. Todos nós aqui queremos evoluir, queremos crescer, queremos ser a luz que Jesus diz que nós somos. Então é preciso, como diz a benfeitora, confiança em Deus. É preciso otimismo, alegria de viver. Então, confiança, otimismo e alegria devem ser os recursos valiosos que nós devemos nos utilizar para nos libertar desses comportamentos pessimistas que nós trazemos de outras existências. Uns mais, outros menos, uns só de quase nada, mas nós precisamos sim de abandonar isso em favor da nossa autorrealização, para que nós sejamos indivíduos plenos. Por isso, essas mensagens de Ano Novo são importantes. Elas nos fazem lembrar que ser otimista, acreditar, não se lamentar, são fundamentais para a nossa vida. Nós todos aqui desejamos fazer parte de um mundo melhor. Por isso, nós precisamos nos esforçar, orar, agir, nos libertar dessas algemas que nos aprisionam, nos libertar para alcançarmos voos mais altos. Nós trazemos tanta imperfeição ainda, muitas coisas que nós nem sabemos que nós temos. E o que acontece quando alguma imperfeição aflora? Ai, às vezes a gente fala, ai meu Deus, que vergonha. Ai, como eu sou mal, como eu sou ruim. Vamos pensar na Joana? Ela me disse para que nós possamos olhar o lado bom de tudo. Então, quando as nossas imperfeições aflorarem, não é para que nós nos entristeçamos, mas sim nós vamos acreditar que, ora, se nós queremos nos livrar das imperfeições que ainda nos prendem a esse grau evolutivo inferior, como é que nós vamos nos reelaborarmos se nós não conhecemos aquilo que está escondido? Na psicologia, na psiquiatria, fala-se da sombra. Jung falou da sombra. Joana de Ângeles fala muito da sombra. E o que é essa sombra? É esse lado que nós, obscuro que nós temos, mas que ele precisa vir à tona, ele precisa vir à luz para poder ser o quê? Descoberto. Então, os nossos vícios, as nossas imperfeições, quando elas vêm à tona, elas ficam escancaradas. E aí cabe a cada um de nós conseguir enxergar e perceber aquilo que está ao nosso redor e que precisa ser trabalhado. Então, quando ela vem à tona e nós já nos conscientizamos, temos a lucidez de perceber, isso é indício de que nós estamos caminhando para essa transformação.
Num primeiro momento, essa sombra vem à tona e muitos não percebem, muitos não enxergam. Então, é aquele hábito inadequado de falar mal, é o pessimismo, é o hábito do vício do álcool, o vício do tabaco. Muitos que estão tão envoltos nessa viciação e que não conseguem enxergar que estão viciados, que não conseguem enxergar que estão dependentes. Mas quando a ficha cai, as pessoas percebem, o que vai acontecer? Veio à tona e aí ela vai conseguir trabalhar isso e modificar esse quadro. Então, é um indício de que nós estamos melhorando. Então, vamos acreditar em Deus, vamos deixar o nosso coração ser assim, massageado, não é? Por esses benfeitores amigos, principalmente quando ele estiver mais triste, quando essa sombra não estiver com alguém que a gente ama e que essa pessoa ainda não consegue enxergar. Mas vamos ver, precisou aflorar para um dia ela enxergar. Então, é um passo que ela está caminhando. Então, vamos confiar em Deus, porque Jesus, Deus é nosso Pai, Deus é amor, seu amor nos cerca. E com toda certeza, se todos nós somos filhos de Deus, e nós nos preocupamos tanto quando um filho nosso está passando por dificuldade, e nós oramos e queremos contribuir para que essa pessoa se reabilite, que dirá de Deus? Que dirá de Jesus? O quanto eles não estão fazendo para que nós possamos nos reabilitar com as leis, para que nós possamos nos desenvolver. Então, vamos deixar de lado o pessimismo, a tristeza, a angústia. É claro que vai ter dias que a gente vai, né, começar a cair, mas nessa hora vamos lembrar, somos todos filhos de Deus. Deus precisa da nossa oração, porque essa oração vai auxiliar esses benfeitores amigos para ajudar aquele que a gente ama, ajudar a humanidade, ajudar cada um de nós. Então, nos Salmos falam muito da expressão alegrai-vos e regozijai-vos. E Paulo, na carta aos Filipenses, ele repetiu essa mensagem e diz: alegrai-vos e regozijai-vos. Então, Jesus também já dizia: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados, os que choram, porque serão consolados. Então, o que significa tudo isso, alegrai-vos e regozijai-vos? Quando estivermos passando por momentos difíceis, quando a angústia chegar na nossa porta, quando a preocupação bater no nosso coração, vamos buscar Deus. Não vamos entrar nessa sintonia da queixa, do pessimismo, mas vamos o quê? Deixar os nossos corações felizes, porque estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de reparação, de reaprendizado, de realização. Como Joana disse, estamos aqui para ascender, para crescer, para melhorar. Deus é Pai, não permite com que nenhum fio do nosso cabelo caia sem a sua permissão. Então vamos aprender a tomar atitudes mais adequadas, para que a ligação e reação venha cada vez, colhemos cada vez coisas melhores para a nossa vida. Então, esse ano que se inicia, vamos deixar os nossos corações felizes, né, para a oportunidade que nós temos de iniciar um novo ano em nossas vidas. Finalizamos 2021, não é? Desejando o quê? Que 2022 seja um ano de otimismo, de amor, de fé, de esperança, de grandes realizações. Então vamos ter a certeza absoluta que está nas nossas mãos, que esse ano seja ainda mais produtivo, mais compensador que o ano que terminou. Que nós temos condições, sim, de termos bons pensamentos, de termos bons sentimentos. Que nós possamos ter a certeza absoluta de que Jesus está ao nosso lado, mas de que nós, então, temos que aprender a doar o nosso amor. Que quanto mais nós doamos o amor, quanto mais nós queremos fazer pelo nosso próximo, mais nós conseguimos captar o amor de Deus. E que se formos ficar como pessimista, achando que nada dá certo e que todos devem fazer por nós,
aquele tem que me ajudar, aquele tem que fazer por mim, eu preciso que façam por mim, nós não vamos sair do lugar. Vamos nós fazermos pelo próximo. E aí nós vamos encontrar essa alegria tão grande de sermos úteis, de percebermos que nós somos capazes de, por pouquinho que seja, fazermos uma diferença para melhor na vida do outro. Que esse ano nós possamos deixar marcas de otimismo, marcas de superação. E quando a gente cair, quando os nossos joelhos se dobrarem, quando nós percebemos que o pessimismo bateu na porta, que a reclamação bateu na porta, vamos lembrar da nossa história, vamos lembrar da mensagem de Joana, respirar fundo, pedir força a Deus, pedir força a todos esses espíritos do bem que estão nos ajudando e que nós possamos nos reerguer para que cada vez mais nós tenhamos esse aprendizado de cultivar o bem. Jesus trouxe para nós o exemplo do amor, do pensamento positivo, de cultivar a alegria em nosso coração. Os espíritos não ficam se lamentando o tempo todo. Já imaginou se o nosso mentor ficasse o tempo todo chorando quando visse as nossas atitudes inadequadas? Ele ia ser incapaz de nos ajudar. Mas o que ele faz? Ele ora, projeta o pensamento para a gente e diz: todos nós somos filhos de Deus. Ele está errando agora, mas ele vai acertar. E eu estou aqui para inspirá-lo que ele acerte, que ele acerte. Então vamos assim, buscar a inspiração divina, buscar na nossa oração a ajuda desse amigo tão querido que está ao nosso lado. E com toda certeza teremos um ano de alegria. E ser alegre não é só desejar que as coisas boas aconteçam, é conseguir vitória sobre tudo aquilo que é desafiador para cada um de nós. Então, iniciamos assim o ano com essa mensagem de otimismo de Joana, né? E vamos ter certeza que nesse instante uma chuva de bênçãos está sendo derramada sobre cada um de nós. Os nossos lares estão sendo invadidos por esses benfeitores que estão nos abraçando, que estão olhando as nossas necessidades. Então vamos assim, ao dormir, fazer a nossa oração pedindo para que eles possam estar conosco, nos fortalecendo. E que nós assim tenhamos essa força e ao iniciarmos o dia falarmos: Jesus, sozinho eu não consigo. Me ajuda para que eu possa me lembrar que o Senhor está do meu lado e que tudo vai passar. E que minhas lágrimas vão se transformar depois em lágrimas de felicidade. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e que nosso ano comece realmente com o pé direito. Fiquem em paz. E nós vamos assim, finalizando, não é? Com as nossas vibrações. Que vibrar, o que é? É nós canalizarmos esse nosso pensamento, nosso sentimento de amor em benefício. Então vamos vibrando agora, né, nesse nosso primeiro encontro do Evangelho, vamos vibrar amor, vamos vibrar otimismo para toda a nossa humanidade. Que nós possamos aprender a enxergar a vontade de Deus em tudo. Que nós possamos aprender a orar, aprender a cultivar esses bons pensamentos e transformar a nossa vida para melhor. Que nós possamos, então, vibrar esse bom ânimo, vibrar esperança, vibrar fé para aqueles corações aflitos, desesperados, que estão passando por essas situações desafiadoras tão difíceis. Que esses corações possam receber aquele aconchego, aquele consolo da fé, da certeza de que Deus está no comando e de que com a nossa oração nós vamos receber sim aquilo que nós precisamos. Nós vamos vibrando por aqueles corações que estão depressivos, que têm a síndrome do pânico, aqueles corações que estão tão conturbados, que têm a vontade de tirar a própria vida.
Vamos mentalizando essas pessoas sendo envoltas por essa luz intensa que vai iluminando os seus corações, a sua mente, para que possa se abrir a esperança a todos eles. Que os doentes tenham saúde, que nesse instante todos possam sentir um lenitivo para suas dores, Senhor. Vamos vibrando para que todos esses familiares também sejam reconfortados na fé, por como é difícil nós vermos o nosso ente querido passando, não é por uma dor tão grande. Vibrando muita força para que todos os profissionais de saúde possam se ligar a Deus, a fim de que eles sejam inspirados a levar o tratamento mais adequado, a levar a medicação ideal, a encontrar o diagnóstico para cada pessoa, para que todos os doentes também possam confiar nessa ajuda dos médicos materiais e espirituais, vibrando assim para que a fé possa ser abrigada no coração de todas as pessoas, que a humanidade, nesse ano que se inicia, se deixe realmente contagiar por essas vibrações, por esses desejos, pelas resoluções da esperança, da fé e da paz. E vibrando muito por aqueles que são pessimistas, para que eles possam, Senhor, aprender a enxergar o lado bom, para que eles possam se permitir serem amparados pelos seus mentores amigos, e que todos nós consigamos, então, realizar esse trabalho de nos libertarmos desses sentimentos ainda inadequados que nos levam a essas situações ainda tristes e lamentáveis. E assim, vibrando, Senhor, pedindo licença para vibrarmos por toda a lista do nome do grupo Samaritanos do nosso self, para que todos aqueles doentes do físico ou do espírito sejam beneficiados por essas vibrações de saúde, de fortalecimento, de sustentação. A todos aqueles que desencarnaram, que recebam a nossa vibração de amor, que sejam acolhidos pelo plano espiritual, que tenham aceitação para que possam ser encaminhados para o retorno à vida espiritual. Por todos os familiares, que estejam também fortalecidos na aceitação para que sejam consolados. Vibrando especialmente pelo Mário, pela sua irmã, que o marido desencarnou nessa madrugada, nessa noite passada, aliás, que ele também seja acolhido pelo plano maior, que o Mário possa envolver a sua irmã em todo o fortalecimento da fé que ela necessita. E assim, Jesus, nós te pedimos permissão para vibrarmos por cada um de nós, pelos nossos casos particulares, pelos nossos lares, nossos familiares, locais de trabalho, e que tenhamos, Senhor, uma semana de muita força e de muita luz. Que assim seja. Graças a Deus.